Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Estava ali vendo o Eduardo, é isso? Trazendo a saudação. Que Deus continue te usando como flecha na mão do valente e você possa atingir o alvo, que são vidas para Jesus. E eu estava olhando ele e lembrando quando eu comecei. Com 12 anos de idade foi a minha primeira pregação. E hoje, só de casado, eu tenho 15. Casei novo também, o tempo passou. Então, queria dizer com isso que se hoje eu estou aqui pregando é porque um dia alguém apostou em mim e me deu uma oportunidade. Então, isso que o departamento, a liderança de missões está fazendo é algo direcionado pelo Espírito Santo. Queria dizer também para os irmãos que eu e a minha esposa, a gente esteve um pouco ausente de alguns trabalhos e eventos da igreja por motivo de força maior. Não foi possível estarmos aqui, mas o bom é que estamos aqui novamente com os irmãos. Amém? Quero trazer uma palavra. Hoje o mistério é no Evangelho de João. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Eu quero ler apenas 2 versículos da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21 e 22. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21 e 22, agradeço ao convite, a oportunidade. Quem encontrou, diga amém. Que diz: disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Somente até aqui. Aqui são palavras ditas pela boca do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele tinha certeza daquele que o havia enviado. É por isso que ele diz: assim como o Pai me enviou. Quem? O Pai. Jesus tinha essa certeza. Jesus tinha a convicção da sua chamada missionária. É por isso que certa feita, em uma de suas pregações, ele disse: convém, é necessário que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem, a qual ninguém poderá trabalhar. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que ele não ia desperdiçar o seu tempo, mas ia aproveitar cada oportunidade. Jesus estava dizendo: eu não vim aqui para brincadeira, eu vim aqui com uma missão dada pelo meu Pai, e eu vou cumpri-la na íntegra. E olha só aqui, Jesus cumpriu, não ficou apenas em palavras, mas Jesus cumpriu na íntegra, na prática de sua vida. Quando nós lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos que Jesus, ele cumpriu a missão que o Pai havia lhe dado. Quantos podem dar glória a Deus? Tudo começa com uma preparação na vida. Jesus começa no seu batismo, quando ele é batizado no Rio Jordão por João Batista.
Quando ele sai das águas, o céu se abre. O Espírito desce em forma corpórea de pomba. Ecoa uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Ali houve a manifestação da Santíssima Trindade de Deus. O Pai falando do céu, o Filho sendo batizado e o Espírito descendo em forma corpórea de pomba. Porque Deus é um só que a unidade de Deus, ela subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus ele sai das águas do Jordão, a Bíblia diz que ele é conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus tem fome. O diabo, como é um oportunista, e ele vai no nosso ponto fraco, ele se aproxima de Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Só que o diabo não desiste de primeira. O diabo agora o conduz para o pináculo do templo, a parte mais alta, e diz: atira-te abaixo. E ele vai usar o Salmo 91, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Jesus disse: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo agora o conduz a um monte muito alto, mostra todos os reinos do mundo e a glória deles, e diz: tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Jesus disse: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Perceba que Jesus, Ele venceu pelo poder da palavra, usando trechos de Deuteronômio. O camarada conhecia a Bíblia. Ei, você conhece palavra? Você conhece o manual de missões chamado Bíblia Sagrada? Foi pregado aqui na saudação que o teu prazer, que o meu prazer esteja na lei do Senhor, e na sua lei meditar de dia e de noite. Um dia o salmista diz: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. Muitos querem vencer o diabo, mas poucos querem ter intimidade com a palavra. Sem a palavra não existe vitória contra o diabo. Jesus estava sendo preparado, e depois que ele sai do Jordão e do deserto, vai começar o seu ministério público. Jesus vai dar os seus primeiros passos na sua carreira missionária. E olha que a agenda de missões de Jesus era hiperlotada. O homem era ocupado por demais. Só para você ter uma ideia, uma vez Jesus chegou para os discípulos e disse: ei, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus estava dizendo: quer fazer missões? Se prepara para ter noites mal dormidas, para ter trabalho árduo e cansativo. Olha só, Jesus dormiu no barco. Jesus dormiu no barco. Pensa comigo, como é que uma pessoa consegue dormir em meio à tempestade? Sabe o que é isso? O desgaste físico no extremo, porque enquanto ele estava de pé, Jesus não parava de fazer missões. Jesus vivia missões. Ele pregava a tempo e a fora de tempo. Jesus era e é e sempre vai continuar sendo o maior pregador de
todos os tempos. Mas se tem uma coisa linda que eu achava na vida de Jesus, é que Jesus, mesmo sendo o maior pregador de todos os tempos, Jesus não se preocupava com o público. Jesus se importava com a sua mensagem pregada. Vou repetir: Jesus não se importava com o público. Para ele o importante era pregar a mensagem. Irmão Irã, aonde você quer chegar, você vai entender. Na primeira multiplicação, que Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes, ele sacia quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Veja bem, Jesus ali estava pregando para mais de 5.000 pessoas, mas este Jesus que pregou para mais de 5.000 pessoas, agora deixa a Judeia e vai para a Galileia, passando pelo meio de Samaria, simplesmente para pregar para uma mulher, porque para Jesus não importa se é uma multidão ou uma pessoa. Para ele o importante é buscar as almas. Jesus vai em Samaria para pregar apenas para uma pessoa. Olha Jesus nos ensinando o evangelho pessoal. Quando ele se aproxima da samaritana, no tão conhecido poço de Jacó, na hora sexta, por volta do meio-dia, é justamente no momento que a mulher se aproxima, porque Jesus não se atrasa, ele chega na hora certa. Quando ele chega, ele se aproxima da mulher e ele vai dar a iniciativa. E ele diz: mulher, dá-me de beber. Ela diz: como sendo tu, judeus, pede a mim que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. O que aquela mulher não sabia é que Jesus, para ele pouco importava essa rivalidade religiosa e cultural entre esses dois povos. O que aquela mulher não sabia é que para Jesus não importava mostrar qual era o verdadeiro lugar de adoração, se era no monte, se era no templo. O que ele queria fazer era daquela mulher uma verdadeira adoradora, que adorava o Pai em espírito e em verdade. O que Jesus queria era tirar aquela mulher de uma vida promíscua e fazer ela andar em novidade de vida. Como sendo tu um judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana. Mas Jesus não desiste. Porque no evangelho pessoal, independente da reação do não crente, você não pode desistir, tem que continuar evangelizando e levando a mensagem. Ei mulher, se tu conheceras o dom de Deus, era tu que me pediria e diria: dá-me de beber e eu te daria água viva. Ela diz: como pode se tu não tem cântaro? O poço é fundo, como tu vai tirar água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó? Ele diz: mulher, aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. Vai buscar o teu marido. Senhor, eu não tenho marido. Disseste bem, porque tiveste 5 maridos, e agora o que tu tem não é teu. Ela olha e diz: Senhor, vejo que tu és profeta. Jesus revelou a vida da mulher. Eu quero dizer que o profeta dos profetas está aqui nesta noite. Não adianta se esconder dos seus olhos, porque Ele conhece o teu histórico de vida. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do nosso Criador.
Ele sonda os teus pensamentos, esquadrinha o teu coração, conhece o teu deitar, o teu levantar. Antes que saia uma palavra da sua boca, Ele já conhece por inteira. Deus está falando para pessoas aqui: ei, samaritana, você tem buscado em muitos poços e não tem conseguido êxito, mas nesta noite eu tenho água da vida para você beber. Jesus foi a Samaria em busca de uma única pessoa. Só que o ministério de Jesus, o ministério de Jesus, embora fosse e foi frutífero, mas foi muito curto. Apenas 3 anos e meio aproximadamente. Jesus é pregado em uma cruz. Estando pendurado, ele profetiza 7 frases. E uma delas é tetelestai. Está consumado. Está cumprido. Ele estava dizendo: Pai, eu cumpri a missão que tu me deste. Eu entreguei a eles não apenas a mensagem, mas eu entreguei a minha própria vida. Jesus morre, é sepultado. Mas em um domingo pela manhã bem cedo, primeiro dia da semana, lá vai Maria Madalena e outras mulheres com especiarias, com ungüentos, ungir o corpo do Senhor. E no caminho elas vão se questionando: quem nos revolverá a pedra? Mas quando ela se aproxima, a pedra estava revolvida, porque um anjo havia descido e revolvido a pedra, e assentado sobre ela, e dito: ó mulher, por que buscais dentre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. O túmulo não pôde detê-lo, porque Jesus venceu a morte. E quando ele ressuscita dentre os mortos, olhe para cá, ele tem algumas aparições. Aparece primeiramente para Maria Madalena, mas ele também aparece nesse momento aqui, em que Tomé não estava presente. E Jesus, quando aparece, a Bíblia diz que ele mostra as suas mãos. E ele mostra o lado. Por que Jesus mostra as suas marcas? Primeiro, para mostrar que ele havia ressuscitado. E segundo, porque aqui tem uma revelação profunda. Porque Jesus mostra as marcas para dizer que missões não é de graça. Missões têm um preço, e o preço é alto. Jesus pagou o preço, e pagou um preço de perseguição pelos religiosos, que o chamaram de demônio, que o chamaram de Beuzebu. Jesus pagou o preço da traição, vendido por 30 moedas de prata. Jesus pagou o preço da negação. O seu próprio discípulo, que havia jurado que estaria com ele até a morte, o negou por 3 vezes. Jesus pagou o preço do abandono. Os seus, no momento que ele mais precisava, o deixaram e o abandonaram. Jesus pagou o preço da humilhação, porque cuspiram no seu rosto, esbofetearam a sua cara, ainda zombaram dizendo: profetiza, quem te bateu? Jesus pagou o preço da cruz pesada que teve que carregar. Jesus pagou o preço das 39 chicotadas. Jesus pagou o preço da coroa de espinhos
espinhos sobre a cabeça. Jesus pagou o preço dos pregos, dos cravos, nas mãos e nos pés. Jesus pagou o preço da lança transpassada ao seu lado. Jesus pagou o preço com a sua própria vida. Mas a história não termina por aí, porque Paulo diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo joelho que está nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vale a pena sofrer pelo nome de Jesus. Se com Ele padecemos, também com Ele seremos glorificados. Ninguém melhor para falar de sofrimento do que Paulo. Até porque já quando o Senhor o chamou, disse: Ananias, vai, porque eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E olha o que Paulo sofreu: açoites, prisões, apedrejado muitas vezes. Mas o homem, mesmo a todo esse sofrimento, ele escreve a carta aos Romanos, e no capítulo 8, e versículo 18, ele diz: eu tenho certo, que as aflições deste mundo presente, não se dá para comparar, com a glória que em nós, há de ser revelada. Ele estava dizendo: o teu sofrimento, nada é, diante da glória que tu vai desfrutar no céu. Ei, missões têm um preço, e o preço é sofrimento, mas missão também tem uma recompensa. A Bíblia diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Você sabia que quando a igreja for arrebatada, ela vai comparecer diante do tribunal de Cristo? Não é o julgamento do trono branco, é o tribunal de Cristo. Não é para salvar ou para perdição, é somente os salvos que participarão. É um julgamento para receber galardão. É onde você vai comparecer. E Jesus vai recompensar cada lágrima derramada, cada campanha feita, cada visita realizada, cada consagração. Embora você não faça por interesse, mas faça por amor, Deus, Ele tem prazer em te abençoar. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Segundo os Crônicas, capítulo 15, versículo 7 diz: portanto, meus irmãos, esforçai-vos e não desfaleça vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.